Olá, você de Indaiatuba, toda a nossa região, todos agora estamos juntos pelo canal 26 UHF, a TV Indaiá está no ar com o Papo Livre. E o Papo Livre de hoje traz aqui o Luiz Medeiros, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade de Indaiatuba. Medeiros, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, olá Jair, eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer estar aqui. Vamos falar então do nosso Conselho Municipal de Saúde. Vamos começar pelo básico, o que é o Conselho e como ele funciona? Ok. O Conselho Municipal de Saúde, ele foi instituído na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 196, inciso 3º, onde que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Daí se saiu o SUS e havia necessidade de se regulamentar isso. Em 1990, então se criou-se a 80 para nortear o âmbito da saúde em todo o território brasileiro. E no mesmo ano de 1990, uma lei, também 8.142, criou os Conselhos Municipais de Saúde em todo o Brasil. O Conselho de Saúde é um órgão que hoje está em 5.700 municípios, mais ou menos, atuando na fiscalização, na implementação das políticas e deliberando as ações de saúde dentro do município. E aqui em Indaiatuba, como é que ele funciona? Ele tem uma... Como é que é composta a diretoria dele? Como é que é composta o conselho? Como é que ele é composto? Muito bem, ele é composto hoje por 32 conselheiros, num total, 16 conselheiros titulares e 16 conselheiros suplentes, né? Essa é prerrogativa do Ministério, em resolução inclusive, de que ele seja paritário. Vamos explicar isso. O que ele é paritário? Ele tem que ter 50% da população, né? 25% de trabalhador e 25% de gestor da área da saúde, né? Tá. E aí ele faz um balanço para tomadas de decisões. Isso é importante que ele seja paritário. Não só aqui em Indaiatuba, mas todos os conselhos. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem que ser paritário. O que faz o conselho? O Conselho de Saúde, ele emite relatório de gestão, né? Participa do plano do PPA, que é o plano para cada 4 anos mudança de prefeito, então o Conselho participa da elaboração desse plano. Participa também do PAS, né? Entre outras ações, fiscaliza se os contratos estão sendo regidos conforme pactuado, né? Participa também, através de fiscalizando as unidades de saúde, hospitais, para ver se os contratos, quando eu digo contrato está sendo pactuado, se foi pactuado, se de fato está sendo cumprido, se tem lá o número de médicos, se tem o número de enfermeiros, a limpeza, a organização, a medicação, tudo aquilo que é do âmbito da saúde, a Secretaria elabora os projetos e tem que passar pelo crivo do Conselho. A última nuance é no crivo do Conselho que se decide a situação de saúde. Então é muito importante porque é a comunidade, é a população participando. E ele como eu costumo frisar, ele delibera de fato. O Conselho de Saúde delibera. A última decisão, ela é do Conselho. E quando que você se reúne? Como é que é feita essas reuniões? Muito bem, as reuniões são várias, né? Mas nós temos reuniões de calendário, uma reunião plenária, que é onde o pleno se reúne para decidir projetos, discutir novas construções, aquilo que a Secretaria encaminha para o Conselho. Reunimos uma vez por mês para decisões no pleno do Conselho, que acontece no plenarinho, na Câmara. Isso acontece das 8 até o meio-dia, ali a gente montamos uma pauta, né, encaminhamos uma pauta e aí o plenário se reúne para discussão e deliberação desta plenária. Mas entre esta reunião, existem outras reuniões também, reuniões de comissões. Ao todos, acho que hoje conseguimos nos reunir aí mais ou menos entre 15 e 17 reuniões mensais. Ela não no plenarinho, mas na sala do Conselho, para discutir assuntos de comissões, como a Comissão da Saúde Mental, a Comissão de Doenças Crônicas, entre outros assuntos que chegam ao Conselho. Vocês agem diretamente no planejamento das ações ou vocês recebem, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem um objetivo X, tem esse projeto, e vocês avaliam ou vocês participam desse projeto, vamos dizer assim, combate à dengue, atenção ao diabético, como é que funciona isso? Muito bem. Não agimos diretamente na construção dos projetos.
atuamos nas construções do PPA, que é o Plano para 4 anos. Plurianual, e do PAS, que é o Plano Anual de Saúde. Tá. Aí o Conselho participa. Os projetos que a Prefeitura, que a Secretaria elabora e passa para o crivo do Conselho. E o crivo do Conselho vai esmiuçar se precisa melhorar aqui, ou precisa pontuar aqui, ou precisa não, ou de repente... Está legal. Está legal ou até não está legal. E daí sim melhora esse texto, essa redação, e vai para debate, e aí sim passa ou não passa pelo crivo do Conselho. E esse Conselho, depois que ele delibera, isso aí é aplicado. Vocês fiscalizam, obviamente, a execução do que está sendo feito. Certamente, temos que fazer isso. São várias siglas, inclusive, para fiscalizarmos, como CISPACTO, o Relatório Anual de Gestão. Agora, recentemente, quarta-feira, estaremos numa reunião onde será apresentada a prestação de conta que tem que ser prestada a cada 4 meses, né? E aí, para que o Conselho dê o feedback e encaminhe às instâncias superiores. Então, nós fiscalizamos, agimos, participando para ver se de fato aquilo procede o que foi pactuado ali. Porque o feedback que a gente encaminhamos vai direto ao Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde é o Conselho, ele é vinculado à Secretaria de Saúde e ao Ministério da Saúde, ao SUS. Então, quer dizer, a Secretaria reporta ao Conselho e, consequentemente, o Conselho reporta ao Ministério da Saúde, dando feedback com respeito às ações da saúde no município. Vocês estão, com relação aos projetos de saúde, aos programas de saúde, tudo isso, como é que está a ação em Indaiatuba? Como é que vocês avaliam isso? Tem cumprido as metas? Está abaixo da meta, acima da meta? Como é que está isso? Ontem mesmo nós tivemos uma apresentação, foi muito pertinente a sua pergunta, no pleno do Conselho, onde avaliamos o CISPACTO, que o CISPACTO ele faz uma avaliação não só municipal, mas uma avaliação regional. É um sistema de avaliação. E regional, foi elencado acho que mais de 60 itens, e eu avalio como muito boa, baseado no que foi apresentado ontem. Por quê? Não é só esse sistema de avaliação que temos vários outros sistemas, como ouvidoria e outros relatório de gestão, entre outros. Eu avalio em Indaiatuba hoje, eu que sou daqui 47 anos em Indaiatuba, eu vejo o quanto avançou nas políticas de saúde. E queria frisar aqui que esta gestão hoje, principalmente na pessoa do Dr. José Roberto, tem feito um trabalho excelente. Né? Você vê, ampliamos, quando eu digo ampliamos, porque o município ampliou e nós ganhamos com isso, né? Mas a gestão ampliou a rede de atenção de urgência e emergência, criou aí o UPA, estamos agora, que recentemente já vai estar inaugurando outra unidade de saúde em Itaici, a UBS 7, o RH aumentou muito. Eu costumo dizer, recentemente nós vamos ter um evento muito grande aqui, e na minha fala, que já está meio que preparada, que esta gestão, ela tem nos dado muito trabalho, nos presenteado com muito trabalho. Porque se a gestão faz, nos dá mais trabalho. Quanto mais ações de saúde, mais trabalho o Conselho tem. E Indaiatuba ganha com isso. Sem dúvida, nós temos se destacado aí, acho que entre as cidades da região, estamos bem colocados. Está bem colocado. Bem colocado. Dia 26 ou 27, vocês têm um evento no Bosque do Saber, que evento é esse? Então, prerrogativa do Ministério também é que não só os conselhos de saúde, nós temos que ter os conselhos gestores de unidade. Além das comissões que hoje abrangem mais de 11, o Ministério preconiza, diretriz do Ministério, que temos que ter os conselhos gestores de unidades. Quais são os conselhos gestores de unidades? Algumas unidades, e isso nós começamos esse trabalho lá em janeiro, fevereiro, o processo de eleição. Foi muito bacana porque nós conseguimos mobilizar a cidade e conseguimos agora diplomar no dia 27 149 conselheiros, 109 conselheiros. Isso é importante porque esses 149 conselheiros vêm para ajudar a gerir as políticas de saúde. No dia 27 estará presente o Conselho Nacional, as autoridades locais, e estaremos diplomando esses novos conselheiros, que são 149, com mais 32 conselheiros que temos do Conselho Grande,
soma-se 181 conselheiros. Lembrando que esses conselhos gestores de unidades, eles estão subordinados ao Conselho Municipal de Saúde. Eles são um braço, como que um olhar do Conselho Municipal na unidade. E eu gostaria, se você me permite, destacar aqui quais são as unidades que Claro, têm são 12 ao todo, num total de 149. Nós temos a unidade Corolla, né? O HD, que é o Hospital Dia, Parque Residencial Indaiá, Jardim, o PSF do Androvante, do Sol, Jardim do Sol, Jardim Oliveira Camargo, a Unidade 9, que é na Califórnia, Jardim Itamaracá, que está bem próximo aqui, Jardim Brasil, Califórnia, a Unidade 4 na Morada do Sol, que é uma unidade muito grande, e a Unidade Itaici, que logo será inaugurada uma unidade nova. Esses conselheiros também são eleitos paritariamente, através de voto direto da população e obedecendo a paridade de 50%, 25% e 25%. Se reúnem mensalmente, fazem as suas reuniões, tomam as tomadas de decisões, encaminha para a administrativa do conselho a ata, aquilo que foi resolvido ali. Quando não resolvido, encaminha para o Conselho Municipal de Saúde e o conselho encaminha para a mesa diretora ou até mesmo para uma comissão, para a comissão adequada para resolver o assunto ali que ficou em pendência. Tá certo. Pelo que eu recebi aqui da pauta, vocês estimam que 80% das metas estabelecidas para 2014 na área de saúde foram cumpridas? Com certeza. O que significa isso? Essas metas são exatamente o quê? Essas metas ela avalia, por exemplo, a atuação do conselho, uma delas, né? Ao todo são mais de 60 metas estabelecidas a âmbito regional. Né? Pelo Ministério? Pactuado pelo CISPACTO, Tá. Né? Pelo Ministério. E aí, entre essas metas, RH, a vacinação que você comentou aqui, se conseguimos atingir, né? Qual foi a meta, a urgência e emergência, também estabelecido, qual foi o indexador, vai-se embora. Tudo aquilo na área da saúde, são mais de 60 pontos que são destacados e que avaliamos como 80% de cumprimento de metas e avaliamos ela como muito boa. Eu estou conversando aqui com o Luiz Medeiros, ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde em Indaiatuba. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua falando de saúde. Não saia daí, pela APK, volto já já. De volta com o nosso Papo Livre, o programa hoje fala com o Luiz Medeiros, ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde, nós estamos batendo um papo óbvio sobre a saúde em Indaiatuba, que segundo ele vai bem, obrigado. Medeiros, como é que você está avaliando esses processos de vacinação? Você acha que em Indaiatuba, como você diz, num geral, né, nós estamos dentro do que você classifica como muito bem, diante de casos de cidades vizinhas, enfim, nossa região nós estamos numa boa toada. Essas campanhas de vacinação também você avalia como uma boa toada na nossa área de saúde? Eu avalio. Por que eu falo isso? Falo com propriedade, porque a minha atuação ela não fica só restrita a Indaiatuba. Sim. Uma vez que a gente viaja muito, participando de fora, eventos, conferências, e palestrando para fora, a exemplo que fizemos ontem numa cidade vizinha, quando se fala de campanha de vacinação, me traz a lembrança o ano de 2013, em que havia uma preocupação de que talvez não atingiríamos a meta. O Ministério estabelece um percentual, digamos, de 84%, a título de exemplo. Tá. Né? E o ano passado, a campanha foi tão bacana que nós, até a Secretaria, e foi uma fala do Conselho, para que intensificasse para alcançarmos a meta, nós vimos, por exemplo, a vigilância, que é de competência dela, atuando na porta das igrejas no sábado e domingo, comunidade de bairros, ela não ficou restrita só no âmbito dos postos de saúde. Então foi para a praça, foi para a rua e alcançamos as metas. As metas de vacinação aqui em Indaiatuba, todas elas são alcançadas. Todas.
Isso também é de competência do Conselho acompanhar, porque depois a gente avalia no final do ano. Com 100% de certeza, Indaiatuba tem atingido todas as metas. Eu costumo dizer que a saúde no Brasil, realmente, ela tem um longo caminho a percorrer, mas eu não conheço sistema melhor do que o SUS. Se ele for bem administrado e os recursos forem bem aplicados, o resultado é patente. Muita gente fala, não, porque os Estados Unidos... Gente, nos Estados Unidos não existe nada parecido com isso. Tanto que a briga do presidente Barack Obama lá foi para tentar melhorar a saúde, o poder econômico dos planos de saúde. Tem lobbies fortíssimos no Congresso e ele sofre uma resistência muito grande. Por quê? Porque lá, se você tem dinheiro, bem, se você não tem dinheiro, amém, não tem o que refazer. Diferente daqui, que você sempre tem o Sistema Único de Saúde, que bem ou mal funciona. Aliás, Churchill dizia, né, que a democracia é uma droga, mas é mas é o melhor jeito de se governar, porque a democracia traz, não vamos entrar no mérito, mas ela traz coisas boas, mas muitas coisas ruins, estamos aí para ver isso. Mas é o melhor jeito de se governar, não tem outro. E o SUS, pelo bem e pelo mal, ele ainda é um grande sistema de saúde e que é uma pena que muitas vezes ele é desvirtuado em alguns momentos, mas quando bem aplicados os recursos, nós estamos vendo aqui o Medeiros falando para a gente aqui que Indaiatuba está batendo os recordes, está cumprindo as metas, está fazendo bem. Quer dizer, claro, se pudesse fazer melhor, seria melhor ainda, mas dentro de uns parâmetros como esse, como é que você está avaliando a saúde no Brasil, por exemplo? Hoje eu avalio, Jair, muito rico a sua fala. Eu avalio hoje a saúde no Brasil e aí eu vou até entrar também na linha de defesa do SUS, porque eu, enquanto militante SUS, eu digo claramente que o SUS é o melhor e o maior convênio do mundo. Né? Seguramente. Seguramente. Por quê? Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que dizem, eu tenho um convênio A ou convênio B, né? Até intitulando ele como o melhor ou então o mais ou menos. E eu vou usar uma expressão assim, que o convênio A e o convênio B, por melhor que seja, ele não te dá... Eu vou usar uma expressão antiga, porque eu já estou meio que antigo. Ele não paga uma cibalena para você. Já viu um convênio te pagar alguma coisa? Nada, não te paga nada. Não paga nada, você paga, muito Você caro. paga. Então o SUS também, quando eu digo que o SUS disponibiliza isso, ele está pagando, mas nós, de certa forma, já contribuímos, é a nossa contribuição. Avalio o SUS como o melhor convênio, porque pagamos medicamento. Quando digo pagamos, pago o SUS, enquanto representante do SUS. Paga medicamento de R$20 mil, de R$30 mil, cirurgias de R$200 mil. Não tem assim, essa restrição. O que o SUS, você tem que saber do SUS, é saber a porta de entrada para ter um bom atendimento. Qual que é a porta de entrada? Será que nós temos 10, 20 portas e dizer, vamos escolher esta ou aquela? É saber fazer um bom encaminhamento na hora de que você chega no SUS. Quando você chega para ser atendido pela recepcionista, não se sentiu contemplado, se bem que agora a rede aqui em Indaiatuba está capacitando todas as recepcionistas num trabalho muito bacana. Você não se sentiu contemplado com a fala do médico, não se sentiu contemplado com a fala de quem te atendeu, peça para que encaminhe para alguém de competência. E aí você vai abrindo as portas do SUS. O SUS atende, dizer que nenhum cidadão brasileiro pode dizer que não é assistido pelo SUS. Todos. 200 milhões de habitantes assistidos pelo SUS. A presidenta Dilma, assistida pelo SUS. Você vai dizer assim, se sofreu um acidente, quem tem que ser a porta de entrada dela primeiro tem que ser pelo SUS. Depois ela vai para o convênio dela. Todas as portas de entrada são o SUS. O SUS está no melhor restaurante que o camarada come quase que nada e paga bastante. O SUS já passou por ali. Quando a vigilância foi e fez o trabalho para ver se está tudo em ordem. Nos aeroportos, portos e assim por diante. E reiterar que o SUS tem investido muito hoje no âmbito da saúde. Quando você fala na saúde de modo geral, eu digo, melhorou muito. Mas a nossa região, Campinas, que era a referência, por isso que eu digo que Indaiatuba se destaca, e eu tenho contato com as outras cidades, hoje nós temos 20 cidades na região metropolitana, mas na nossa DRS, que são divisões, né?
A DRS nossa abrange hoje 45 municípios. E nós se destacamos em todos os quesitos, principalmente quesitos de saúde. Eu estive ontem numa cidade, cujo nome também não é necessidade de se destacar aqui, em que ela tem uma per capita de aproximadamente 2 bilhões de reais, quer dizer, e nós aqui com uma per capita de 750 milhões mais ou menos, investimos, a saúde investe na casa de 130 milhões, 150 milhões ano, enquanto que com 230 mil habitantes. Esse município que eu estive ontem, uma per capita de 2 milhões com investimento de 200 milhões e a saúde sucateada. Né? Então você vê o quanto que nós estamos na frente. E se destacar a nível Brasil, acho que nem precisa, a mídia tá colocando isso essa semana aí, que até acho que usando, tem uma emissora cujo nome eu não me lembro, também não vou citar, que ela está colocando um céu e o inferno na saúde e no controle social. Né? O quanto se diferencia. Nós estamos na frente bastante. Agora, há necessidade, só para concluir, há necessidade da implementação das políticas sociais, políticas voltadas à saúde, fortalecer as políticas sociais na nossa regional, até para fortalecer o colegiado de prefeitos e secretário e engrossarmos a fileira, não só junto ao governo do Estado, mas ao governo federal. Porque a nossa regional foi referência durante muitos anos. Nós que somos mais antigos sabemos que, eu vou citar Campinas com propriedade, porque Campinas era referência para tudo. Até para você comprar uma roupa era referência. Campinas, é. Hoje nós vemos Campinas sucateada. Faço votos que essa administração que está gerindo lá agora consiga melhorar e muito, porque para nós... O ex-prefeito era médico, né? Os dois ex-prefeitos eram médicos. Então, e a área da saúde de Campinas também tá triste. Tá triste. Então eu tenho... E que era referência para nós e ainda é. Nós temos a Unicamp e a PUC lá que ainda nos serve muito. Na verdade, é como eu fiz o preâmbulo aqui dizendo o seguinte, a saúde, quanto mais dinheiro você colocar, mais você tem que colocar, porque é um poço sem fundo, não tem jeito. E com a curva aí do índice de população envelhecendo mais, ou seja, vivendo mais, né, então isso complica o sistema. Então, é um país jovem, de certo, nós temos muito que aprender ainda, mas dentro dos parâmetros existentes e até mundiais, a gente percebe que o Brasil tem um sistema de saúde que contempla, de fato, todo mundo. Não é uma Brastemp, mas contempla todo mundo. Ao passo que país desenvolvido, na Europa mesmo, não existe isso. Lá tem dinheiro, tem, não tem, azar o seu, morre. É bem isso, não tem meio termo. Não dá para falar assim, não, tem dinheiro, tem, não tem dinheiro, tchau, não atende. Acabou, ponto final. Conversa, não tem conversa. E aqui não, aqui a gente... claro, tudo tem exceção, todos os lados têm os bons e os maus, quer dizer, tem bons profissionais e maus profissionais, isso em todo lugar vai ter, mas há que se fazer essa ressalva de que o SUS é um sistema muito interessante que funciona. E, claro, que se for bem gerido, funciona melhor ainda. Eu queria comentar com você sobre esse caso de vandalismo que nós tivemos aí no Carlos Aldrovandi. 500 doses de vacina foram perdidas, gente. O mundo acabou, nós estamos vivendo a rebarba, esse é o fim da picada. Como é que você consegue? Acho que não consegue, né? Na verdade, você fica até desarmado, porque Quem vai falar? Falta entendimento, eu acho que falta até compreensão humana, o cidadão ir destruir um patrimônio que é teu. Que é dele. É dele. Né? É dele. É dele. Eu tenho certeza que é uma pessoa que faz isso, ele não deve estar gozando das suas faculdades mentais. Tá loucão, tá. Ele deve estar muito passado, porque amanhã ou depois é ele que precisa da vacina, é a mãe dele, é a irmã, num contexto maior. Eu recentemente a gente orienta muito aos conselheiros. Patrimônio público, patrimônio nosso, que nós pagamos com nossos impostos, nós temos que zelar nosso. É o único país no mundo que a gente acaba vendo que o povo não zela pelo aquilo que é dele. Sim. A praça ao lado da sua casa,
o estacionamento, sei lá a bica, qualquer lugar público, é teu. E você não consegue zelar pelo aquilo que é teu, ou fazer valer, cuidar com aquilo que é teu. Nós vemos pichação, vemos a situação de vandalismo, não só, como você citou, as unidades de saúde, isso aconteceu não só no Androvandi, também aconteceu no Corolla. O Corolla também recentemente foi invadido e levaram o computador e assim por diante. Quando inaugurou o AOC, 2 ou 3 dias depois, eu estava no AOC, porque de competência do Conselho avaliar e estar sempre passando por ali. E o camarada pulou lá dentro pegou o computador e vazou na luz do dia. Então você vê que em Indaiatuba ainda que tem uma segurança boa, mas é difícil, né? Na verdade, a questão da droga, ela está comprometendo demais a sociedade. A gente percebe isso. Esses dias eu vi uma cena chocante, o cara foi roubar a mulher para pegar a bolsa, a mulher resistiu, ele matou a mulher na cara dura ali, e o outro foi tentar assaltar um prédio, o zelador estava sentado lendo o jornal, levou um susto e se atirou no chão para não reagir, o cara foi e fuzilou ele ali. Quer dizer, a certeza da impunidade e mais a questão da droga, isso está desvirtuando por completo a sociedade, está havendo uma inversão de valores aí absurda. Eu acho que a droga é seguramente o maior câncer hoje na sociedade. Está dificílimo trabalhar isso. Eu me lembro desta fala sua, que em 2010, eu estava numa reunião em Brasília, 2010, e a questão do crack e outras drogas, ela foi tratada como uma pandemia, como vivemos o HIV. Mas o HIV, na verdade, era uma situação, só para fazer uma comparação, sim. E estamos vivendo a mesma situação hoje com o enfrentamento ao crack e outras drogas. O HIV, ele incomodou toda a comunidade científica, porque a comunidade científica, exemplo do que está acontecendo no continente, na África, ele está causando medo, inclusive a sociedade médica, causando medo. Com isso, o HIV naquela época ninguém entendia, até os próprios médicos não entendiam e havia um certo medo. Então, imediatamente, a comunidade científica deve se reunir para buscar uma solução, entender o que estava acontecendo. Hoje está aí a AIDS, que está controlada, já caminhando aí, recentemente, um prêmio Nobel de Medicina, afirmou categoricamente de que já tem a cura, já encontrou a cura para a AIDS. Não obstante, diferente da AIDS, nós temos a pandemia do crack e outras drogas, que talvez não há interesse em se entender e trabalhar. Se entender e trabalhar. Talvez isso traga benefício para muita gente. Não vamos citar aqui quem, mas acho que muita gente leva um pouco com isso. É muito complicado. Mas aqui em Indaiatuba, eu vou até frisar isso. 2011 foi lançado no Ministério da Saúde, e eu também estava lá, nesse momento, o programa de enfrentamento ao crack e outras drogas a nível Brasil. 4 bilhões e meio foram investidos, que deve ter o investimento de 4 bilhões e meio, terminando agora em 2014. Aí para capacitar, para treinar, e entre outras situações. Todos os programas que o Ministério da Saúde, ele implanta, ou ele disponibiliza, nós temos uma equipe de saúde aqui na Secretaria de Saúde que ela trabalha quase que dia e noite, quase que não perde uma programação, um programa do governo que ele abre. E também trouxe para cá o CAPS 3, que era 2, agora já é 3, que faz o tratamento, o acompanhamento desses usuários. E eu tive a oportunidade, ele funciona hoje em regime de 72 horas, e a porta de entrada é o UPA, ou então o UPA é a porta de entrada. E aí o cidadão vai para lá, é assistido durante 72 horas, tirado daquele sistema de que ele está na crise e encaminhado, às vezes, para uma internação, como nós temos aqui o Hospital Psiquiátrico, o Instituto de Reabilitação. E eu, no domingo, à tarde, 6h15, 6h20, eu fui lá para ver como é que funciona, porque você fala e acabei indo lá. Nós tínhamos lá 4 ou 5 internos, conversei com eles, muito bem tratado, tomado banho, vestido, alguns que estavam em estado de vulnerabilidade, em estado de rua, moradores de rua, trazido para ali, né?
E ali você tem o tratamento, você tem um acompanhamento, você tem um médico que passa ali o dia todo, se o cidadão não quiser ficar indo todos os interno, ele pode ir e voltar. Ele pode ir e voltar. É um trabalho bacana. Então, Indaiatuba está saindo na frente, inclusive, com essa situação. E aí o projeto Viver... Que está em andamento aí, que é uma coisa muito interessante também. Claro, a gente já falou muito sobre isso aqui. Medeiros, obrigado pela participação. Nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer mais uma vez e disponibilizar aí o espaço para que você use e abuse do nosso programa para falar da saúde de Indaiatuba. Eu que agradeço o seu convite. Eu acho que tem mais que reforçar aqui. Só gostaria de reforçar, se você me permite, que a população participe. Né? Acho que participar é bacana, principalmente das reuniões do Conselho. Deixar aqui, se você me permite, claro. O e-mail do Conselho. Diga lá. O e-mail do Conselho é saude.cms@indaiatuba.sp.gov.br. Precisou do Conselho? É só entrar em contato. Só entrar em contato. Tá certo. Obrigado. Obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. E eu volto no próximo programa.